Hey, my lads and my ladies, eu sou o Simonense, sejam muito bem-vindos ao Snow Geek. E bom, pessoal, hoje, primeiro vídeo de sexta-feira, primeiro top 5 do canal, basicamente seguindo a ordem de todas as no top 5. E bom, gente, hoje um vídeo polêmico. Polêmica! Bom, depois de 11 anos e 22 filmes, é de imaginar que até na Marvel tem algumas tretas. O ambiente nos filmes e nos bastidores pode até ser uma coisa boa, porém fora das câmeras tem alguns atores e algumas atitudes que não são muito certas e que se odeiam, cara. Então, bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os 5 maiores escândalos sobre a Marvel Universe Studios. Acho que eu falei tudo errado, né? Sobre o MCU. E não estamos falando de tretas como, por exemplo, os spoilers que o Tom Holland e o Mark Ruffalo dão, mas tretas real. Tretas do nível do que o James Gunn foi demitido por causa de coisas antigas. São tretas desse nível aí, cara. Então, bom, pessoal, se inscreva aqui abaixo, a gente já compartilha esse vídeo pra caramba, cara. Esse vídeo ele vai estar incrível, é isso, e bora pro vídeo. Em quinto lugar, a estupidez de Chris Evans e Jeremy Renner. Bom, o machismo infelizmente é um comportamento muito cultural, por isso que ele precisa ser colocado em mesa e debatido. Sem exceção de brincadeirinhas, porque piada, se for ofensiva, não é piada. E assim como o Chris Evans e o Jeremy, eles, digamos, por piada, como eles falaram, chamaram a Viúva Negra basicamente de puta. Vagabunda, e tipo, isso pegou super mal, né? Óbvio também. Bom, isso aconteceu durante uma entrevista ao Digital Spear na época do Era de Ultron, já que eles falavam sobre os interesses amorosos de Natasha. O engraçado é que o Tony Stark, ele flertava até com uma porta e ninguém falava nada. Agora ela não pode, né? Você vê esse mundo é uma merda. Falou bonito. Ou assim como o próprio Steve Rogers se envolveu com a sobrinha do amor da vida dele, não vou falar nada. Enfim, mais tarde, os dois atores pediram desculpas pelo ocorrido. Em quarto lugar, brigas com o elenco. Bom, fazer parte do universo de filmes da Marvel pode ser uma puta oportunidade pra alguns atores, cara. Alguns não tanto conhecidos, cara, pode até ser uma oportunidade única na vida deles. Mas o estúdio ele também muitas vezes chama atores muito conhecidos e condecorados já, com, por exemplo, o Robert Downey Jr., cara. Porém, alguns desses atores não curtiram muito fazer parte da Marvel. Por exemplo, Mike Rourke. Ele ressuscitou sua carreira como o lutador e depois disso ele aceitou ser o vilão de Homem de Ferro 2. O resultado, porém, o deixou extremamente puto, já que ele estava falando que ele gravou muitas e muitas cenas e eles apenas colocaram as cenas que eles achavam melhor e que eram insignificantes, basicamente o que o Jared Leto estava reclamando do seu papel como Coringa. E Natalie Portman também não ficou muito feliz por ter interpretado Jane Foster, assim como Edward Norton não gostou nem um pouco de ter envolvimento com o filme Hulk. Em terceiro lugar, whitewashing em Doutor Estranho. Bom, infelizmente Hollywood tem uma péssima mania que é fazer whitewashing, ou seja, substituir a etnia de um personagem para um personagem branco. Bom, a indústria ela anda passando por muitas reformulações e tem muita cobrança pela minoria por causa dessa parte. Inclusive dentro do universo Marvel, já que a Marvel ela foi muito criticada por ter mudado a etnia da personagem anciã em Doutor Estranho. Já que o estúdio ele trocou a raça e o gênero, já que originalmente o ancião na verdade é um homem asiático. E no filme foi Tilda Swinton que interpretou a anciã no caso, gente, mas tipo, eu particularmente eu acho essa coisa uma besteira, cara. Já que quando eles mudaram a etnia do Nick Fury colocando o Samuel Jackson, todo mundo amou, da mesma forma que quando eles mudaram a etnia da Valkyria, todo mundo também amou, cara. Então eu acho que reclamar por isso é besteira. 2. A falta de action figures femininas. Bom, além de ganhar muito dinheiro com os filmes, a Marvel Studios também ganha muito dinheiro com as vendas, ainda mais, de action figures, Funkos Pops e outros bonecos. Eu mesmo gasto dinheiro com pops e bonecos. Porém, infelizmente no mercado de brinquedos, a opção por personagens femininas, tá? Geralmente ela é muito vasta, cara. Tipo, tem muitas poucas bonecas, personagens de filmes de heróis. Na maioria das vezes são apenas os homens. Ou, por exemplo, ou eles fazem muito mais bonecos homens do que das personagens mulheres, por exemplo, a Viúva Negra. Na época do Era de Ultron, até o ator Mark Ruffalo se pronunciou e por isso pedindo mais bonecas Natasha. Assim como na época de Guardiões da Galáxia, encontrar um action figure da Gamora era quase impossível. Cara, eu por exemplo, na OLX, eu só encontrei uma vez, cara. Agora se você ir procurar lá um boneco do Homem de Ferro, por exemplo, porra, mano, você encontra 500 opções, velho. Então, cara, a Marvel ela faz muito poucas bonecas femininas. Algumas exceções a isso, que geralmente, realmente, colocar muitas opções de bonecas, são Hasbro e o Lego. Eles sim enchem de personagens femininas, o que é certo. E agora, em primeiro lugar, polêmicas de Brie Larson. Bom, realmente Brie Larson é uma ótima atriz. É só você ver o que ela fez com o roteiro fraco de Capitã Marvel. Ela conseguiu transformar aquilo em um filme incrível. Bom, fraco segundo as críticas. Bom, e desde que o filme ele tava para ser anunciado, muitos homens criticaram a atriz antes mesmo do filme sair.
Isso por causa de algumas coisas que ela já havia falado antes, por exemplo, em fevereiro. Alguns comentários como que ela queria mais diversidade, como mais personagens negros e mulheres, e pelo fato de que sempre que vai ter um filme como Vingadores ou Guardiões, a maioria das entrevistas são feitas com homens. Bom, muitas pessoas interpretaram isso que ela disse como uma opinião pra mudar isso e dar mais oportunidade às mulheres na frente das câmeras. Porém, alguns homens interpretaram isso como uma possível guerra ao sexo oposto. E pra isso, eles começaram a tentar fraudar o filme dela. Por exemplo, tem sites e que tem muita importância e na gringa que ele pega a opinião e do público pra gerar a sua nota. Por exemplo, se 5 pessoas votam que o filme é bom, vai estar lá 5 estrelas. E por exemplo, então, ou seja, pra evitar fraudes, que muitas pessoas fossem e colocassem 1 estrela pro filme, eles tiveram que mudar o sistema de dar o voto pro filme. Mas a outra que, na minha opinião, eu acho que ela realmente foi um pouco arrogante, foi quando ela tava basicamente dando uma entrevista junto com os atores do Thor e do Máquinas de Combate, e o Thor fez uma piada sobre ela não usar uma dublê pra fazer as suas cenas. I do all my stunts. I did my stunts because I thought that's what everyone did. Because and then... Tom Cruise over here? No, I'll be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much. Wow. Sex, the different groups. Is there There's any no competition for me because I'm the strongest, so it's just kind of like a different... Well, yeah, you should let her think that, but yeah. It's not. As You I've are. said before, it's not. It's just a fact. It's not a personal opinion. No, and it's no. not a reflection on what you can't do, but it is also kind of a reflection on all that you It's can't do. just that you're just not that strong. Que na verdade ela usa, né? Mas enfim, cara, basicamente o Thor, ele falou, temos uma próxima Tom Cruise aqui. Ela meio que interpretou mal e foi muito arrogante com ele, o que não precisava disso, porque basicamente, realmente, em relação a Hollywood, o Tom Cruise ele é o único ator, pelo menos conhecido, que não usa dublês e faz suas próprias cenas. Bom, o que acontece é que Brie Larson tá conseguindo ser odiada por grande parte dos fãs da Marvel. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente deixa o like, comentem o que vocês acharem, galera. Bom, gente, lembrando que esse vídeo não é uma opinião minha, cara. Sim, tem um pouco de opinião minha, porém basicamente só narrei os fatos que aconteceram pra vocês, galera. Tomem suas próprias opiniões e comentem abaixo o que vocês acharam. Vamos ter uma discussão legal aqui embaixo, gente. Não deem dislike, cara, eu não tenho culpa dessas tretas. Dê like, manda isso pra algum amigo seu que queira saber mais sobre o universo Marvel. É isso, até o próximo vídeo, valeu e falou!